Olá, é a Isabela Loures. Se você está gostando do canal Para Todos Lerem, por favor, clique no like para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigada e um abraço. Capítulo 5 Confissões de um Macaco de Shinagawa. Earth angel, will you be mine, my darling dear, love you all the time, I'm just a fool. Há cerca de 5 anos, estava eu alojado numa modesta ryokan, que é uma típica pousada tradicional japonesa, feita de madeira, vidro, bambu, com biombos de papel e tatames, na prefeitura de Gunma, e travei conhecimento com um macaco velho. Quis o destino que passasse lá à noite, pois a pousada encontrava-se muito degradada ou, falando bem mais claro, a cair aos pedaços. Na época, eu vagueava sozinho ao sabor do destino. Já passara das 7 da tarde, quando saí do trem e cheguei à zona de banhos quentes. Estávamos no fim do outono, há muito que o sol se pusera e tudo em redor estava envolto naquela escuridão de um azul profundo, característica das regiões montanhosas. Da crista dos montes soprava um vento frio e cortante, fazendo com que as folhas das árvores, maiores do que os nossos punhos, rodopiassem nas ruas, produzindo um som farfalhante. Encaminhei-me para o centro em busca de hospitalidade, mas nenhuma das pousadas decentes se dignava a receber hóspedes passada a hora do jantar. Após ter sido recusado por 5 ou 6 pousadas, com a povoação à vista, encontrei finalmente uma disposta a aceitar-me, mas sem direito à refeição da noite. Era um local abandonado, uma casinha a cair aos bocados que qualquer um de nós não hesitaria em considerar um cortiço. Apesar de ter uma idade considerável, faltava-lhe o encanto nostálgico que seria de esperar de um alojamento pitoresco do gênero. Aqui e ali tinham sido feitos ligeiros melhoramentos arquitetônicos que, como quem diz, reparações negligentes destinadas a tapar o sol com a peneira. Duvidava seriamente que a estrutura no seu todo se aguentasse de pé durante o próximo terremoto e só me restava fazer figas e esperar que a terra não tremesse nesse dia nem no seguinte. Não serviam jantar, mas o café da manhã estava incluído no preço e a tarifa diária ficava incrivelmente barata. A recepção circunscrevia-se a um mero balcão, atrás do qual se via um homem de idade, calvo, nem sobrancelhas tinha, que aceitou o pagamento adiantado. A ausência de sobrancelhas fazia com que os olhos do senhor parecessem estranhamente brilhantes e fixos. Ao lado, ferrado a dormir em cima de uma almofada, via-se um grande gato castanho com ar de velho cansado. Devia ter algum problema no nariz, pois fazia demasiado barulho ao ressonar. Nunca vira um gato arfar daquele jeito. De vez em quando o ritmo falhava uma batida. Tudo naquela pousada tinha aspecto de ser decrépito, velho e decadente.
Conduziram-me a um quartinho pouco maior do que uma despensa. A luminária do teto emitia uma claridade quase tão lúgubre como do armário onde é costume guardar os futons, e o soalho por baixo do tatame rangia a cada passo. Mas era demasiado tarde para me perder com minudências. Devia, isso sim, contentar-me por ter um teto sobre a cabeça e um leito onde retemperar minhas forças. Larguei a mochila enorme que trazia ao ombro, a única bagagem que tinha, dentro do armário e me pus a caminho de um restaurante ali perto que servia soba, e lá enganei a fome. Não havendo outro restaurante aberto, era aquele ou nada. Bebi uma cerveja, belisquei qualquer coisa e engoli uma sopa quente no balcão. A soba dava para comer. Estava morna, porém, repito, não estava para me queixar. Após ter saído do botequim, ainda pensei em comprar uns aperitivos e uma garrafinha de uísque, mas não encontrei nenhuma loja de conveniência. Como passava das 8, só encontrei abertas as pequenas escolas de tiro, por norma situadas à beira das aldeias, servidas por banhos termais. Apressei-me a voltar para trás, despi-me, enfiei o meu yukata ou kimono e desci as escadas para mergulhar num banho quente. Comparada com o edifício e as instalações a cair aos bocados, as termas pareceram-me, espanto, um milagre da natureza. As águas eram sulfurosas, de um verde intenso, de uma pureza ancestral. O enxofre, exalando um odor extremamente pungente, e ali permaneci no remanso das águas, permitindo que o calor me aquecesse os ossos até ao tutano. Não se via ninguém usufruindo das benesses do balneário. Não sabia sequer se, tirando a minha pessoa, havia mais pensionistas. E pude dar-me ao luxo de um banho demorado e descontraído. Passados uns minutos, senti-me mole como um caracol e saí por instantes a fim de me refrescar. Em seguida, tornei a afundar-me na banheira. Talvez esta pousada em ruínas, afinal, tenha sido uma boa escolha. Confessei aos meus botões. De cara, não havia dúvida de que era mais tranquilo do que tomar banho nas grandes estalagens repletas de pessoal barulhento. Pela terceira vez, recorri aos banhos termais. Eis senão quando um macaco abriu a porta com um estardalhaço enorme e entrou por ali adentro. Mil perdões, disse ele baixinho. Precisei de 2 ou 3 segundos para compreender que estava na presença de um macaco. A água espessa e quente deixara-me um pouco entorpecido e, além disso, nunca me passara pela cabeça que um macaco soubesse falar. Portanto, demorei a recuperar a presença de espírito e estabelecer uma relação de causa e efeito. Tinha diante de mim um animal de verdade. Ao olhar para ele através do vapor, sem saber o que pensar, senti a minha capacidade de raciocínio toldada. O macaco
fez deslizar a porta de vidro atrás dele, arrumou os pequenos baldes ali espalhados e recorreu a um termômetro para experimentar a temperatura. Verificou escrupulosamente os graus indicados e franziu a testa, à semelhança de um bacteriologista diligente a isolar a nova estirpe de um agente patogênico. Que tal esta água? Perguntou o macaco. Estupenda. Obrigado. Respondi. No meio do ar saturado de vapor, a voz soou fraca e sumida. Acresce que nem sequer parecia minha. Possuía o seu quê de mitológico, como se não tivesse saído de dentro de mim e fosse o eco de um passado oriundo das profundezas de um bosque. E esse eco era... Esperem aí. Mas o que fazia um macaco num lugar daqueles? E por que cargas d'água se exprimia o dito símio na linguagem humana? Deseja que lhe esfregue as costas? Continuou ele num sussurro. A sua fala, pasmem, lembrava a de um barítono num coro doo-wop. Todavia, não falava com uma entonação particular e, fechando os olhos e prestando atenção, seríamos levados a julgar que se tratava de um vulgar ser humano. Sim, muito agradecido, respondi. Não que estivesse à espera de um macaco para me lavar o dorso, mas receei que ele interpretasse mal a minha recusa e pensasse que eu era totalmente contra ter alguém da sua raça esfregar-me os costados. Desejava tudo menos ferir os seus sentimentos, considerando que era um gesto simpático da parte dele. Ato contínuo, saí devagarinho da água, sentei-me num banquinho de madeira e virei-me de costas. O macaco não trazia roupa. Até aí, obviamente, nada a estranhar, visto que os antropóides não costumam andar vestidos. Na sua pelagem sobressaíam abundantes cabelos brancos, tudo indicando que já era de idade. Aproximou-se, trazendo uma toalhinha, ensaboou-a bem e desatou a esfregar-me as costas com movimentos enérgicos. Arrefeceu bastante nestes últimos dias, comentou ele. Nisso tem razão. Não tarda, vai começar a nevar por estas bandas. Lá nos veremos forçados a tirar a neve do telhado às pasadas. Uma canseira dos diabos. Acredite. Aproveitando uma breve pausa, passei ao contra-ataque. Com que, então, sabe falar como os humanos? Pode crer, retorquiu o macaco com rispidez. Possivelmente, as pessoas fartam-se de o massacrar com essa pergunta. Fui educado por homens e, quando dei por mim, dominava a língua. Residi uma larga temporada em Tóquio, no bairro de Shinagawa. Onde em Shinagawa? Para os lados de Gotenyama. Uma zona bem bonita, por sinal. Sim,
Um belo lugar para se viver, como deve estar farto de saber. Morávamos perto dos jardins de Goteyama, daí que eu pudesse gozar da tranquilidade do cenário natural em toda a sua plenitude. Mantivemo-nos calados durante 20 minutos. O macaco continuou a esfregar-me vigorosamente as costas, o que foi para mim maravilhoso, enquanto eu me desunhava para arrumar as ideias. Um macaco nado e criado em Shinagawa, nas imediações dos jardins de Goteyama, ainda por cima capaz de dominar a linguagem dos humanos. Como era possível? Estamos falando de um macaco. Meu Deus, um simples mamífero da categoria dos símios. Moro em Minatoku, acrescentei. Disse aquilo por dizer. Nesse caso, éramos praticamente vizinhos. Retorquiu o macaco num tom amigável. Quem foi que o criou em Shinagawa? O meu dono era professor universitário, formado em física, dava aulas na Universidade de Kakugei, em Tóquio. Um acadêmico, pelo que vejo? Pode crer. Tinha predileção pela música clássica, maiormente por Anton Bruckner e Richard Strauss. Foi graças a ele que aprendi a gostar desse tipo de música. Passei a infância a ouvi-la. Sem dar por isso, adquiri uns vagos rudimentos. Gosta de Bruckner? Ah, está sendo sincero? Sim, com uma predileção muito concreta pela Sétima Sinfonia. O terceiro andamento é particularmente inspirador. Prefiro a Nona Sinfonia, contrapus. Outra afirmação descabida. Sim, é igualmente magnífica. Portanto, o tal professor ensinou a falar? Exato. O casal não tinha filhos e talvez para compensar esse aspecto, ele aproveitava o tempo livre para me ensinar e refiro-me a aulas como deve ser, bastante rigorosas, extraordinariamente paciente, prezava sobremaneira a ordem e as regras. Uma pessoa séria que passava a vida a afirmar a repetição dos fatos rigorosos é o trilho que nos conduz à sabedoria. A esposa era uma mulher taciturna, mas afetuosa, sempre cordial para comigo. Hesito em contar isso, mas acredite, a atividade noturna do casal não deixava de ser bastante intensa. Aham. Dando por fim da esfregadela, o macaco fez uma pequena condolência. Agradeço a sua paciência.
declarou. Quem lhe agradece sou eu. Massageou-me divinalmente. A propósito, é funcionário desta pousada? Sim, foram muito amáveis e deram-me emprego. As ryokan maiores, mais luxuosas, nunca teriam contratado um macaco, mas nestas paragens tem normalmente falta de mão de obra e desde que nos mostremos dispostos a sermos úteis, ninguém liga à circunstância de sermos um símio. Claro que, sendo um macaco, recebo o salário mínimo e só me autorizam a trabalhar aqui desde que não haja ninguém por perto. Refiro-me a dar um jeito nos banhos termais, ocupar-me das limpezas, tarefas desse gênero. A maioria dos hóspedes teria um choque se lhes aparecesse à frente um macaco a servir-lhe o chá, ou coisa que o valha. Outra coisa que está fora de questão é ajudar na cozinha, pois serviriam unicamente para arranjar problemas com a Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica. Trabalha aqui há muito tempo? Há cerca de 3 anos. Imagino que deva ter feito a sua travessia do deserto antes de se instalar neste local. Bem, pode dizê-lo. Depois de hesitar, me decidi e perguntei-lhe: se não for pedir demasiado, poderia contar-me mais acerca do seu passado? O macaco ponderou por momentos. Sim, de acordo. Mas aviso já. Arrisca-se a ficar desiludido. Olhe que a história é menos interessante do que julga. Às 10 da noite, assim que acabar o meu turno, passarei pelo seu quarto. Parece-lhe justo? Justíssimo. Posso pedir-lhe uma cerveja por especial favor? De acordo. Pode contar com uma cerveja geladinha. Que me diz a uma Sapporo? Uma Sapporo, perfeito! Constato que é um apreciador de uma boa cerveja. Sim, agrada-me bem uma cerveja uma vez por outra. Nesse caso, traga 2 garrafas e das grandes. Com certeza. Se não estou em erro, o senhor encontra-se hospedado no primeiro piso, na chamada suíte litoral escarpado. Confere? Confere. Um absurdo, não lhe parece? Uma pousada em plena montanha com uma suíte chamada litoral escarpado? Era a primeira vez que via um macaco rir, mas no fundo os macacos devem rir-se e chorar quando lhes dá na veneta. Sim, qual é o espanto se também falam? Já que estamos neste pé de conversa, tem um nome? Nome propriamente dito, não. Mas todos me chamam o macaco Shinagawa. Posto isso, o macaco fez deslizar o painel de vidro dos banhos termais e saudou-me educadamente com uma vênia antes de tornar a fechar a porta nas suas costas.
pouco depois das 10, o macaco apresentou-se na suíte Litoral Escarpado, transportando um tabuleiro com 2 garrafas grandes de cerveja. Via-me obrigado a dar-lhe razão. Mesmo considerando que os japoneses tinham por hábito dar nome a cada quarto, escapava-me por que motivo haviam chamado aquele humilde tugúrio com as dimensões de um modesto armário e sem vista para o mar, suíte Litoral Escarpado. Além da cerveja, o tabuleiro continha um abre-garrafas, 2 copos e alguns aperitivos, algas, tentáculos de choco frito e um saquinho de snacks crocante caquipi, bolachas de arroz e amendoins, petiscos típicos servidos num bar. Um primata muito atento. Apresentava-se vestido, calças cinzentas, uma camisa de mangas compridas e capuz com a frase I love New York estampada no peito. Roupa em segunda mão que devia ter pertencido a um jovem qualquer, pensei cá comigo. À falta de mesa, sentamo-nos no chão, encostados à parede, em cima das finas zabuton. O macaco usou o abre-garrafas para tirar a tampa de uma das garrafas e despejou a cerveja nos copos. Sem dizer palavra, tocamos os copos num pequeno brinde. Agradeço o convite, disse o macaco, emborcando um longo trago com evidente gosto. Dei um gole na minha cerveja. Para falar a verdade, era uma sensação bizarra estar sentado ao lado de um macaco bebendo cerveja, mas uma pessoa habitua-se a tudo. Nada melhor do que uma cerveja fresca após o expediente, comentou ele, limpando os beiços com as costas da manápula peluda. Pena que, sendo eu um macaco, ocasiões como esta se apresentem raramente. Dão-lhe alojamento aqui no local de trabalho? Sim, permita-me que estenda o futon num quartinho, uma espécie de sótão, e é lá que durmo. As ratazanas aparecem a rondar volta e meia, o que não me permite descansar em paz, mas para o macaco é uma bênção ter um pouso onde descansar o corpo e comer 3 refeições por dia. Está longe de ser um paraíso. Atenção! O macaco terminara a cerveja que tinha no copo. Tornei a servi-lo. Muito obrigado. Tirando os humanos, chegou a viver com os da sua espécie, com outros macacos, quero dizer. Eu tinha uma lista de perguntas engatilhadas. Sim, por mais de uma vez. Reiterou, o rosto modificando um pouquinho. As pregas junto aos olhos acentuaram-se. Por razões de força maior, vi-me na iminência de abandonar Shinagawa e fui largado em Takasakiyama, uma zona famosa pela reserva zoológica para macacos. Primeiro, pensei que conseguiria viver ali em paz e sossego, mas as coisas não correram como eu esperava. Os meus patrícios merecem-me toda a consideração. Não interprete mal as minhas palavras, mas tendo sido criado numa família humana por um professor universitário e a mulher
E se bem que nutrindo pelos da minha espécie um amor fraterno, nunca fui capaz de exprimir os meus sentimentos de forma correta. Tínhamos pouco em comum e a comunicação não era fácil. Falas de uma maneira esquisita, afirmavam eles, e há modos que tiravam sarro e faziam-me de bobo da festa. Mal me punham a vista em cima, as fêmeas desatavam a dar risadinhas. Bem vê, os macacos são particularmente sensíveis às ínfimas diferenças. Consideravam a minha postura ridícula e isso, mais do que agastá-los, irritava-os supinamente. Tornou-se cada vez mais difícil permanecer junto dos meus camaradas macacos, por isso, a página tantas, resolvi ir viver por minha conta. Por outras palavras, voltei à estaca zero e converti-me num animal solitário. Calculo que tenha sido um percurso difícil. Ah, quem o diz? Não pude contar com ninguém para me proteger as costas. Vi-me obrigado a lutar para sobreviver. O pior de tudo foi não ter com quem comunicar. Não podia falar com macacos, nem com seres humanos. A solidão é um mal terrível. O parque de Takasakiyama costuma estar repleto de visitantes, mas isso não significa que desate a interpelar todos os indivíduos que se cruzem comigo. Seria o fim da picada. Resultado, acabei por não pertencer nem à raça dos homens, nem à dos símios. Não era carne nem peixe. Resumindo, foi um período duríssimo. Além de ficar sem ouvir Bruckner. Exato. Bruckner deixou de fazer parte do meu universo, confessou o macaco de Shinagawa e bebeu mais um gole de cerveja. Examinei a cara dele, mas sendo ela vermelha, não dava para perceber se ficara mais corada. Provavelmente era um macaco que aguentava bem o álcool. Ou, vai ver, não dá para distinguir um chimpanzé sóbrio de um embriagado. Outra coisa que me angustiava fatalmente eram as relações com as fêmeas. Deixei escapar. E quando diz relações com as fêmeas, refere-se a... Para ser franco, não experimentava a mínima atração sexual por elas. Oportunidades de praticar o coito não me faltaram, mas, francamente, a libido era nula. Ah, sério? Mesmo tratando-se de fêmeas da sua espécie? Sim, é com alguma vergonha que reconheço, mas quando dei por mim,
Só me sentia atraído pelas fêmeas humanas. Acabei de beber a cerveja em silêncio. Abri um pacotinho de caquipe, um petisco típico japonês, e tirei um punhado de aperitivos crocantes. Bom, é o que se chama estar metido num valente sarrilho. Tem toda a razão. Uma dificuldade dos diabos. Pelo fato de ser macaco, como posso esperar que uma representante do sexo feminino corresponda aos meus avanços? Ainda por cima, iria contra os mais elementares códigos da genética. Calei-me à espera de que ele continuasse. O macaco coçou com vigor atrás de uma orelha e, por fim, prosseguiu a sua saga. Resumindo e concluindo, vi-me obrigado a encontrar outro método para libertar os meus desejos frustrados. O que entende por outro método? O macaco franziu a testa com força. O focinho vermelho tornou-se mais escuro. Pode não acreditar. O mais provável é não acreditar em mim. Quase aposto. Mas comecei a roubar os nomes das mulheres por quem fiquei caidinho. Ah, roubar os nomes delas? Sim. Não me pergunte por quê, mas ao que tudo indica, nasci com um dom. Se estiver para ir com traquinagens, posso roubar o nome de uma pessoa e apropriar-me dele. Tornei a sentir a cabeça a mil. Não tenho certeza de estar entendendo. Quando diz que rouba o nome de terceiros, significa que a pessoa perde completamente a identidade? Não, longe disso. Consigo ficar com parte do nome, só um fragmento. Ao fazê-lo, contudo, o nome torna-se, como dizer, mais leve, mais inconsistente, lembrando uma nuvem que, ao cobrir o sol, torna a nossa sombra projetada no chão bastante menos nítida. Além disso, dependendo da pessoa, pode não dar sequer pela perda. Quando muito, é acometida por um leve sentimento de estranheza. Mas algumas dão por isso, certo? Que foram, em parte, despojadas do nome, digo.
Claro que sim. Acontece que, por vezes, não conseguem lembrar-se do seu nome. Constitui um problema relevante, deveras incômodo, como imagina, mas nem sequer reconhecem o nome. Nos casos mais graves, isso conduz efetivamente à perda da identidade. E a culpa é toda minha, já que furtei aquele nome em concreto. Desagrada-me mais do que posso expressar em palavras. Estou ciente das minhas responsabilidades e a consciência me pesa. Ao mesmo tempo, é mais forte do que eu. Longe de mim estar querendo arranjar desculpas. A falta de melhor termo, mas são os níveis de dopamina que a tal me obrigam. É como se uma voz me ordenasse: força, afinfa-te com o nome. Não é ilegal, nem nada que se pareça. Cruzei os braços e observei o macaco com atenção. O nível de dopamina? Mas só rouba o nome das mulheres que ama ou deseja sexualmente, correto? Correto. Não ando por aí a roubar nomes ao acaso. Quantas pessoas já roubou até hoje? Muito compenetrado, o macaco pôs-se a contar pelos dedos, murmurando de si para si. 7 ao todo. Precisou ele, erguendo o olhar. Roubei o nome de 7 mulheres. Seriam muitas? Ou nem por isso? Como saber? E como faz para lhes roubar os nomes? Consegue me explicar? Bom, diria que é acima de tudo uma questão de força de vontade, poder de concentração, energia psíquica. Mas não basta. Preciso de ter à mão qualquer certificado com o nome da dita cuja. O ideal é o cartão de cidadão, carta de condução, cartão de estudante, apólice de seguro, passaporte. Venha o diabo e escolha. Um cartão de visita também serve. Em todo caso, preciso deitar as garras a um documento desse tipo. Na minha qualidade de macaco, introduzir-me de repente nas casas alheias, na ausência dos respectivos ocupantes, é uma brincadeira de crianças. Entro, começo a bisbilhotar à procura de um papelzinho onde esteja escrito o nome da mulher e o arrebato.
E a seguir, recorrendo à sua energia espiritual, usa o objeto com o nome da mulher para o extorquir. Afirmativo. Focado nas minhas emoções, fixo o nome, minutos a fio e esforço-me por absorver o nome da eleita. É um esforço extenuante que requer tempo e energia, tanto física como psíquica. Um processo que me absorve a 100%. No fim do qual um fragmento da mulher se torna parte de mim. Posso, finalmente, dar livre curso ao afeto e ao desejo que sinto por ela, que até aí não tinham expressão. Sem qualquer envolvimento físico? O macaco negou categoricamente com a cabeça. Apesar de ser apenas um macaco, não costumo cometer atos indignos. Afanar o nome da mulher amada chega-me e me basta. Admito que seja um nadinha perverso, mas trata-se de um amor puramente platônico. Tudo o que faço é amar em segredo aquele nome que trago no coração. À semelhança de uma brisa suave acariciando as ervas de uma imensa pradaria. Ah! Exclamei fascinado. Num certo sentido, podemos chamar-lhe a forma suprema de um amor romântico, creio. Concordo em absoluto. Ao mesmo tempo, porém, é impossível escapar a uma solidão desesperada. É como se fossem as duas faces da mesma moeda. Os extremos combinam na perfeição e nunca mais podem ser separados. Durante um bom tempo, nenhum de nós disse nada. Bebemos as nossas cervejas calados, trincando os aperitivos e os tentáculos de choco frito. Roubou o nome de alguém por esses dias? O gibão abanou a cabeça. Arrebanhou alguns pelos ásperos que lhe cresciam nos braços, como se quisesse confirmar que era, na realidade, um macaco. Não o fiz recentemente. Desde que cheguei a esta cidade, tomei a decisão de me deixar desse tipo de conduta imprópria. Graças a isso, a alma deste seu amigo símio encontrou alguma serenidade de espírito. Como tal, levo uma existência pacífica, conservando no coração esse bem precioso simbolizado pelos nomes das 7 mulheres. Fico contente em sabê-lo. Talvez considere esta pretensão um tanto atrevida, mas gostaria de lhe expor a minha opinião sobre o tema do amor.
Ah, com todo o gosto. O macaco pestanejou repetidas vezes. As suas longas pestanas oscilaram para cima e para baixo, como as frondes de uma palmeira agitada pelo vento. Inspirou fundo, lembrando um campeão de salto em comprimento antes de dar início à corrida. Acredito que o amor é o combustível que nos faz mover. Este fogo que arde sem se ver corre o risco de se extinguir um dia naturalmente, ou de não conduzir a lugar nenhum. No entanto, ainda que essa paixão se desvaneça, que não seja correspondida, podemos sempre agarrar-nos às recordações de ter amado alguém, de nos termos apaixonado e sido correspondidos. E isso conforta uma pessoa ou um macaco. Sem esse calor humano, o coração de qualquer criatura humana, no caso, um macaco, transforma-se numa terra devastada e estéril. Um descampado onde não chegam os raios de sol, onde não crescem as flores selvagens da paz, nem as árvores da esperança. Guardo e estimo ciosamente aqui o nome das 7 belas mulheres que amei. Ao dizer isso, o macaco pousou a pata no peito peludo. Na minha experiência pessoal, enquanto for vivo, pretendo utilizar as memórias como se fossem a minha pequena fonte de combustível, permitindo que me aqueça nas noites frias. Tornando a soltar uma pequena gargalhada, o macaco abanou a cabeça várias vezes. Experiência pessoal é uma forma estranha de colocar o assunto, não acha? Sendo eu um macaco e não uma pessoa. Passava das 11h30 da noite quando acabamos com a segunda garrafa de cerveja. Está na hora de regressar à base. Ao me colocar tão à vontade, o cavalheiro puxou-me pela língua. As minhas desculpas. Ora, essa não tem nada de pedir desculpa. Foi até muito interessante. Repliquei. Quer dizer, tomar uma cerveja e conversar com um macaco era uma experiência do arco da velha. Acresce o fato de este macaco, em concreto, adorar Bruckner e ser motivado pelo desejo sexual, por ensejos românticos, se preferirem, a despojar mulheres do seu nome.
Mais do que interessante, era a coisa mais estrambólica que se possa imaginar. Mas não queria mexer com as emoções do macaco mais do que o necessário. Como tal, optei por uma expressão neutra, procurando exprimir-me no tom mais calmo do mundo. À despedida, entreguei-lhe uma nota de 1000 ienes como gorjeta. Não é nenhuma fortuna, mas dá para comprar uma bela iguaria. A princípio, o primata recusou. Perante a minha insistência, acabou por aceitar o dinheiro e enfiá-lo cuidadosamente no bolso das calças de treino. É muito generoso da sua parte. Dispôs-se a ouvir a minha improvável história. Ofereceu-me uma cerveja e agora teve este gesto simpático. Fico sem palavras. O macaco colocou as garrafas de cerveja vazias e os copos no tabuleiro e abandonou o quarto, acartando tudo sozinho. Na manhã seguinte, entreguei a chave do quarto, pedi a conta e preparei-me para regressar a Tóquio. Do macaco, nem sinal. Na recepção, o sinistro ancião calvo sem sobrancelhas não se encontrava à vista dos olhos, e o mesmo acontecia com o velho gatarrão com dificuldade em respirar. No seu lugar, deparei-me com uma mulher de meia-idade, gorda, pouco amiga de conversas. Quando fiz questão de pagar as cervejas da véspera, foi categórica e referiu que não tinha quaisquer despesas suplementares na conta. Acrescentou que só havia cerveja à venda na máquina automática. Fiquei novamente sem saber a quantas eu andava. Tinha a impressão de que o real e o irreal haviam trocado arbitrariamente de posição. Uma coisa era inegável: partilhara 2 garrafas de cerveja da marca Sapporo com o macaco enquanto ele partilhara as suas confidências com a minha pessoa. Ainda me passou pela cabeça trazer à baila o símio, mas desisti. Podia ser que não existisse, de fato, nenhum macaco e tudo não passasse de uma ilusão, fruto de uma imaginação fértil da minha mente alterada na sequência de um longo banho quente nas termas. A menos que se tivesse tratado de um sonho hiperrealista. Se eu me tivesse saído com uma frase do tipo: curioso que um dos vossos empregados seja um macaco que fala, o mais certo seria a mulher ficar me olhando com cara de confusa, ou pior, a emenda seria pior que o soneto. Pensar que eu tinha macaquinhos no sótão. Outra possibilidade era os donos da pousada terem posto o primata para trabalhar à margem da lei, evitando a todo custo que a Segurança Social ou o Departamento da Saúde ficassem a par da situação. Hipótese assaz verossímil,
convenhamos. Na viagem de trem para casa, resgatei mentalmente o relato feito pelo macaco. Anotei tudo num caderninho que usava para trabalhar, esforçando-me por recordar as miudezas, já ponderando escrever uma matéria e esmiuçar os pormenores de fio a pavio assim que chegasse em Tóquio. Partindo do princípio de que o macaco existia realmente, e era a única hipótese que se me oferecia, não sabia até que ponto poderia aceitar como fidedigno o que me contara sob o efeito da cerveja. Difícil dizer. Poderia alguém apropriar-se do nome de uma mulher? Tratar-se-ia de um talento singular que só o macaco de Shinagawa possuía? Quem me garantia que o primata não era um mentiroso patológico? Escusado será dizer que nunca ouvira falar num macaco mitômaco, mas se este dominava a linguagem humana com tamanha propriedade, não era de descartar a possibilidade de estarmos na presença de um mentiroso contumaz. As funções que desempenho profissionalmente tinham me levado a entrevistar numerosas pessoas, possibilitando grande traquejo na hora de perceber em quem podia ou não confiar, e tornara-me especialista na matéria. Basta ouvir uma pessoa falando durante um certo tempo para captarmos dicas e sinais sutis enviados involuntariamente pelo homem ou mulher que nos permitam ajuizar da sua credibilidade. E, em bom rigor, não ficara com a impressão de que o macaco de Shinagawa estivesse inventando tal façanha. Pelo contrário, a luz no seu olhar, a sua expressão, as breves pausas para reflexão, os gestos, o modo como interrompia o discurso de quando em quando, a procura de palavras adequadas, nada daquilo parecia artificial ou rebuscado. E, mais importante, o macaco deixara transparecer uma total, para não dizer dolorosa, sinceridade na confissão. Terminada a minha calma viagem solitária, regressei à vida frenética da capital. Embora não estivesse incutido de uma missão particularmente exaustiva, tinha a sensação de que, de ano a ano, os meus dias de trabalho se tornavam mais estressantes e que o tempo passava de uma forma cada vez mais célere. Afinal, acabei por não dizer nada a ninguém sobre o macaco de Shinagawa, nem lhe dediquei uma linha que fosse nos meus escritos. Quem teria acreditado em mim? As pessoas pensariam: lá está ele a confabular. Por outro lado, não consegui conceber uma forma de fazê-lo. O tema era demasiado bizarro para ser transposto para o papel como se um relato factual se tratasse. E a partir do momento em que não podia apresentar provas, ou seja, provas de que o macaco existia de fato, ninguém iria acreditar na minha cantiga. Posto isso, se a transformasse numa narrativa ficcional, faltava um ponto focal e uma conclusão. Mesmo antes de começar a escrever, já estava vendo a expressão perplexa do meu editor ao ler o manuscrito.
bem como a duvidazinha da ordem. Desculpa perguntar-te uma vez que és o autor, mas qual é o sentido deste relato? Sentido? Difícil encontrar um tema digno desse nome. Tratava-se tão só de um macaco velho capaz de falar a linguagem dos homens numa pequena cidade da prefeitura de Gunma, que esfrega as costas dos clientes de uma estância termal, que não diz que não a uma cerveja estupidamente gelada, se apaixona pelas mulheres e lhes rouba os nomes. Qual era a lógica, a moral da história? Assim, à medida que o tempo foi passando, a lembrança daquela estranha aventura nas termas desvaneceu-se. Até as recordações mais vívidas não resistem à força do tempo. Agora, passados 5 anos, baseando-me nas notas apontadas à época no meu bloco, tomei a resolução de escrever sobre o tema. Tudo por causa de um episódio que me aconteceu recentemente e que me deixou a matutar. Se a dita peripécia não tivesse ocorrido, seguramente nunca teria tomado esta decisão. Uma bela tarde, tinha uma reunião marcada na cafeteria de um hotel de Akasaka. A pessoa com quem ia encontrar-me trabalhava como editora numa revista de viagens. Uma mulher bastante atraente, na casa dos 30, de estatura média, com cabelos compridos, uma pele luminosa e olhos grandes e sedutores. Adianto que era muito competente. Ainda solteira, acrescente-se. Tínhamos trabalhado juntos várias vezes e dávamo-nos razoavelmente bem. Depois de termos despachado o assunto que ali nos levara, recostamo-nos nas cadeiras e ficamos conversando enquanto tomávamos café. Lá pelas tantas, o telefone celular tocou. Ela olhou para mim como que se pedindo desculpas. Fiz-lhe um sinal para estar à vontade. Após ter conferido o número, ela atendeu. Parecia tratar-se de um problema com uma reserva feita. Um restaurante, talvez, um hotel ou um voo, algo do gênero. Falou durante vários minutos, conforme verificava a agenda para confirmar, e lançou-me um olhar preocupado. Lamento muito, disse baixando a voz, tapando o telefone com a mão. Vai pensar que estou maluca, mas qual é o meu nome? Apanhado de surpresa, fiquei sem fôlego. Por fim, me recompus e disse-lhe o seu nome e sobrenome. Ela acenou afirmativamente e transmitiu a mensagem à pessoa do lado de lá. A seguir, desligou e tornou a desculpar-se. Que pesadelo, meu amigo! De repente, não fui capaz de me lembrar do meu nome. Ai, estou tão constrangida. Acontece-lhe muito? Perguntei. Após uns segundos de hesitação, ela acabou por anuir.
Sim, sobretudo ultimamente. Não me lembro do meu nome, apenas isso. Como se fosse uma espécie de blackout. E também se esquece de outras coisas. Por exemplo, não se lembra da data do seu nascimento, do número do telefone ou do PIN do celular? Ela abanou a cabeça com determinação. Não, nada disso. Para começar, tenho uma excelente memória. Sei de cor a data do aniversário de todos os meus amigos. Nunca me esqueci de nenhum nome nem uma única vez. Só do meu. Não entendo por quê. É um evento que dura muito pouco. Recordo-me novamente do meu nome passado um par de minutos, mas aqueles 2 ou 3 minutos de vazio, por assim dizer, são o suficiente para me criar uma série de problemas e me deixar à beira do pânico, como se não fosse eu própria. Em silêncio, concordei. Acha que será o indício de demência precoce? Perguntou-me. Do ponto de vista médico, não sei dizê-lo, mas quando é que lhe surgiram os primeiros sintomas? Quer dizer, quando é que começou a esquecer-se do seu nome? Ela semicerrou os olhos e tentou lembrar-se. Há cerca de 6 meses, acho. Lembro-me de ter acontecido pela primeira vez quando fui ver as cerejeiras em flor. Subitamente, deixei de saber como me chamava. Sim, creio que foi isso mesmo. A pergunta pode parecer-lhe estranha, mas perdeu alguma coisa naquela ocasião? Um documento de identificação? Por exemplo, a carteira de motorista, o passaporte, o cartão da seguradora? Via-se que ela se esforçava por refletir, mordendo os lábios e exibindo uma expressão absorta. Sabe, agora que está falando nisso, perdi a carteira de motorista um pouco antes. Era hora do almoço e eu estava sentada num banco de jardim durante a minha pausa e lembro-me de ter pousado a mala ao meu lado. Peguei no espelho de mão para retocar o batom e, quando tornei a olhar, a mala desaparecera. Mas que treta era aquela? Só tirei os olhos da mala durante uns segundos e não vi ninguém nas redondezas, nem ouvi o ruído de passos. Olhei à minha volta, nem uma viva alma. É um parque muito tranquilo e, com certeza, que eu daria por isso, caso houvesse alguma pessoa por perto. Não fiz comentários e esperei que ela retomasse o fio da meada. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Nessa tarde, recebi uma chamada de um agente da polícia
dizendo que a minha mala fora recuperada. Alguém a jogara fora num caixote de lixo junto à esquadra nas imediações do parque. Encontrei quase tudo dentro da carteira: dinheiro, cartões de crédito, de débito e o telefone celular. Só faltava a carteira de motorista. O policial nem queria acreditar. Nunca tinha visto uma situação daquelas. Quem se lembraria de não roubar o dinheiro e levar a carteira de motorista e deixar a mala na frente de um posto policial? Uma coisa de fazer bradar os céus. Deixei escapar um suspiro e continuei sem piar. Estávamos no fim de março. Sem perder tempo, dirigi-me de imediato às instalações da Direção-Geral de Viação em Samezu e requeri uma cópia do meu documento. Foi um incidente fora do comum, mas felizmente não teve maiores consequências. Visto que Samezu fica perto do meu local de trabalho, nem perdi muito tempo. Samezu fica no bairro de Shinagawa, se não me engano. Sim, em Higashioi. Como a minha empresa tem o escritório em Takanawa, de táxi são apenas alguns minutos. A minha conhecida lançou-me um olhar desconfiado. Acha que existe uma ligação? Isto é, entre ter perdido a carta de condução e o nome ter me sido varrido da mente por completo? Apressei-me a negar com a cabeça. Não ia aludir ao episódio do macaco de Shinagawa, pois isso implicaria que ela quisesse logo saber onde ele costumava parar e não perderia tempo em dirigir-se à pousada para o confrontar e obrigá-lo a contar a peripécia do princípio ao fim. Não creio que haja ligação, eu disse. Passou-me pela cabeça, mas nada, uma vez que envolve seu nome. A julgar pela forma como olhou para mim, ela não estava lá muito convencida. Apesar de saber que era arriscado, tinha uma pergunta vital para lhe fazer. A propósito, avistou algum macaco nos últimos meses? Macaco? Repetiu ela. Um primata, quer dizer? Sim, um macaco verdadeiro, de carne e osso, respondi. Ela abanou a cabeça. Há anos que não ponho a vista em cima de um macaco, nem no jardim zoológico, nem noutro lugar qualquer. Teria o macaco de Shinagawa voltado aos velhos truques? Ou teria um êmulo seu recorrido àquele modus operandi para cometer o crime? Ou ainda acontecera algo em que os macacos não eram tidos nem achados? Custava-me a crer que o macaco de Shinagawa
tivesse voltado a cair no vício de roubar nomes. Ele confidenciara-me, como quem não quer nada, que conservava no coração os nomes das 7 mulheres e que viveria feliz e tranquilamente para o resto da vida naquelas termas, na cidadezinha de Gunma. Parecia-me sincero ao dizer aquilo. Mas e se o macaco sofresse de um problema psíquico suscetível de o tornar surdo à razão? Essa doença, a par dos seus níveis de dopamina, instara-o a arriscar e a passar à ação. Quem sabe? E tudo junto fizera com que ele voltasse a Shinagawa e aos perniciosos vícios de antigamente. Talvez eu próprio me atrevesse a fazer a mesmíssima coisa no futuro. Nas noites de insônia, apoderavam-se de mim pensamentos fantasiosos por demais concretos. Furtar um documento de identidade da mulher 100% ideal, concentrar-me de alma e corpo no nome dela e torná-la parte integrante de mim. Qual seria a sensação? Não, decididamente isso nunca irá acontecer. Sempre fui desajeitado e, além disso, jamais me atreveria a sonegar um objeto que pertencesse a outra pessoa, mesmo no mero plano abstrato em que o furto não infringisse lei alguma. Amor desesperado, solidão desesperada. Desde aquele dia, ao escutar uma sinfonia de Bruckner, vem-me à memória a experiência pessoal do macaco de Shinagawa naquela pequena estância termal e ponho-me a imaginá-lo deitado num futon fino no sótão daquela pousada a cair de podre. Penso nos aperitivos crocantes, os caquipe e os tentáculos de choco frito que, empurrados pela cerveja, fizeram as nossas delícias, ambos encostados à parede do meu quarto. Desde então, nunca mais tornei a ver a bonita redatora da revista de viagens. Logicamente, ignoro o que terá acontecido ao seu nome. Espero que não lhe tenha trazido problemas maiores. Pensando bem, a mulher não tinha culpas no cartório. Apesar de me sentir mal na minha própria pele, confesso que ainda não arranjei coragem para lhe contar a história do macaco de Shinagawa. Earth angel, the one I adore, love you forever and evermore. I'm just a fool in love with you.
a vision of your loveliness. I hope and pray that someday that I'll be the vision of your happiness. Oh, earth angel, please be mine, my darling dear.